Olá, meu nome é Maristela Perger e sejam bem-vindos à Cápsula do Tempo. No vídeo de hoje vamos falar sobre grandes invenções e que foram descobertas por acaso. O picolé. Começando por uma delícia gelada que foi criada em 1905 por um menino chamado Frank Epperson. Frank tinha 11 anos quando descobriu essa delícia. Ele estava em sua casa misturando um refresco em sua varanda quando esqueceu o copo. Na manhã seguinte, quando voltou para pegar a bebida, ela estava congelada e com um palitinho dentro. Daí surgiu o picolé, que foi só patenteado em 1923. A Coca-Cola. A fórmula do refrigerante mais famoso do mundo é secreta, mas o objetivo de John Pemberton, quando misturou vários ingredientes, entre eles folha de coca e nozes de cola, era criar um remédio para dor de cabeça. O remédio foi vendido em uma farmácia como tônico e anos depois tornou-se a bebida mais famosa do mundo, a Coca-Cola. Penicilina. A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming em 1928. Esse pesquisador estava estudando bactérias do gênero Staphylococcus quando saiu de férias por algumas semanas. Ao retornar, percebeu que sua amostra tinha sido contaminada por algum tipo de fungo. Ao analisar o bolor, ele descobriu que a substância era capaz de inibir o crescimento bacteriano. Surgia nesse momento o antibiótico mais famoso da história. Supercola. Outra descoberta feita por acaso foi a supercola. Ela foi criada em 1942 pelo químico Henry Culver. Ele tentava inventar uma mira de plástico para armas. Ele e sua equipe acabaram com uma meleca que grudava em tudo. Era um verdadeiro fracasso. Só 6 anos depois, já trabalhando na Kodak, Culver decidiu transformar a gosma em um líquido adesivo. E aí se tornou a Supercola, ou o famoso Super Bonder que a gente conhece. Quem nunca pegou lá escondido da mãe, aquele Super Bonder, colou o dedo um pouquinho, era um desespero tentar desgrudar depois. Não, você é burro, cara, que loucura! Mola maluca. Mola maluca é basicamente uma mola de metal, e que nem sequer foi inventada como um brinquedo. Ela foi o produto de uma experiência que ocorreu em 1943, quando um engenheiro estava tentando projetar uma nova mola de tensão que manteria os equipamentos eletrônicos seguros a bordo dos navios da Marinha. Esse engenheiro se chamava Richard James, que acidentalmente esbarrou em uma das molas com as quais estava trabalhando em sua mesa de trabalho. Quando a mola caiu no chão, ela logo começou a pular de um lado para o outro. Foi a partir daí que Richard percebeu que algo tão simples como aquilo poderia servir como brinquedo, e muito interessante. Sucrilhos. Outra invenção descoberta por acaso foi os sucrilhos. A dupla em questão era formada pelo Dr. John e pelo empresário Will Kellogg. O sobrenome deles você já conhece, não é mesmo? E a descoberta acidental aconteceu em 1894. Os dois esqueceram um pouco de trigo de molho em água de um dia para o outro, percebendo então que o material resultante poderia ser moldado e assado em formas de flocos. Depois de vários testes, os irmãos Kellogg decidiram aplicar o mesmo processo ao milho, e foi assim que os flakes, ou flocos na tradução, surgiram com tudo. Não se preocupe, campeão. Nós treinamos, mas antes vamos tomar um café da manhã completo com sucrilhos Kellogg. Ele ajuda a despertar o tigre em você. Espero que o jogo seja bom. Bom? Vai ser demais! Time do Doni, você entra pra valer. Toda sua, Com a tigre! força dos sucrilhos Kellogg's. Desperte o tigre em você. E você também! Fogos de artifício. A história dos fogos de artifício teve início muito provavelmente na China. A pólvora, principal produto na confecção dos fogos, foi feita pela primeira vez há cerca de 2000 anos, por engano, onde um chinês, ao misturar nitrato de potássio, enxofre e carvão, obteve um pó escuro e floculado que queimava rapidamente. Na época, os chineses colocavam o tal fogo químico na ponta de bambus, para que o seu barulho afastasse os maus espíritos na passagem do ano.
Talvez essa seja a melhor explicação para os fogos de artifício nas festas de Réveillon. Fósforo. Foi um alquimista da cidade de Hamburgo, na Alemanha, chamado Henning Brand, Henry Brand. que descobriu acidentalmente em 1669 o elemento químico batizado de fósforo, do grego phos, luz, mais foros, transportador, ao tentar obter ouro a partir de urina. Que ideia! Em 1669, um químico alemão chamado Henning Brand fez uma experiência bem legal. Primeiro, o cara encheu 50 baldes de pipi. Aí, ele esperou o líquido criar vermes. Então, ferveu todo aquele xixi, que virou uma pasta branca e misturou com areia. Estava descoberto um novo elemento químico, o fósforo. A descoberta chegou ao conhecimento do físico inglês Robert Boyle, que criou 11 anos mais tarde uma folha de papel com a presença de fósforo e uma varinha com enxofre em uma das pontas. O calor causado pela fricção do palito com a superfície áspera fazia o fósforo liberar faíscas, incendiando o enxofre. O invento, no entanto, ainda era uma curiosidade muito cara. Foi apenas um século depois, em 1826, que os palitos de fósforo, então, com 8 centímetros de comprimento, começaram a se popularizar. O inconveniente era que os palitos começavam a se incendiar sozinho dentro das embalagens. Micro-ondas. Pode nos parecer estranho, mas os micro-ondas começaram a ser utilizados não como uma ferramenta culinária, mas com o objetivo de detectar aviões durante a Segunda Guerra Mundial. As micro-ondas eletromagnéticas produzidas por um magnetron eram refletidas pela camuflagem dos aviões, indicando sua aproximação. Mas a sua utilização iria mudar para sempre em 1945, quando o engenheiro Spencer, que trabalhava na Raytheon, uma empresa que fabricava magnetron para radares. Nesse dia, Spencer colocou uma barra de chocolate em seu bolso e foi trabalhar. Quando estava a testar um aparelho de radar, notou que o chocolate tinha derretido. Embora sabendo que as micro-ondas geravam calor, ficou bastante surpreendido por não ter sentido quando o chocolate derreteu. Curioso, decidiu experimentar com outros alimentos. Começou a colocar um pacote de pipocas no tubo de magnetron e reparou que elas começaram a estourar de imediato. Resolveu ainda usar um ovo, que passado alguns instantes estourou devido à pressão, o que demonstrava que tinha sido cozido de dentro para fora. Rapidamente concluiu que o processo seria similar com outros alimentos. Em 1853, George Crumb era um dos cozinheiros do restaurante Moonlight House, em Nova York. Ele já estava ficando cansado de um cliente que sempre reclamava das batatas fritas. Ele dizia que elas nunca estavam crocantes o suficiente para o gosto dele. Para dar uma lição no cliente que reclamava sempre, George decidiu fatiar as batatas o mais fino possível. Então fritou as fatias no óleo fervendo e colocou o sal em cima. Em seguida pediu que a nova receita fosse servida para seu cliente insatisfeito. O que o cozinheiro não esperava era que a batata super fina fosse um sucesso. Ela recebeu o nome de Saratoga Chips, nome da região onde ficava o restaurante em Nova York, e passou a ser produzida, mas ainda em pouca quantidade. Essas foram algumas das descobertas científicas feitas por acaso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!